Maravilha. Maravilha, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouco sobre situações do cotidiano, né? Vamos colocar assim. Hoje eu quero falar um pouco sobre aceitação. É um tema muito interessante para quando a gente entende realmente o que é essa aceitação e que quando a gente pratica a gente acaba evoluindo também, né? Evoluindo, aumentando a nossa frequência vibracional para estar mais conectado com tudo que é, né? Com a nossa essência de tudo que é, a fonte criadora de tudo que é, o todo, Deus, tudo aquilo que a gente tem em nosso ser, que é a presença divina. Na outra live que eu fiz no sábado, no dia 8, eu falei sobre, né, a observação, e hoje eu quero falar sobre a aceitação. Na live, né, de sábado, do dia 8, eu falei sobre os 5 aspectos espirituais, né, da genética do ser, que eu acredito ser algo que muitas pessoas até acreditam também. Então, na live, né, do dia 8 eu falei sobre os 5. Né? Ontem eu falei aqui nessa live sobre a observação e hoje eu quero falar sobre a aceitação. Que realmente, o que significa, né? O que significa a aceitação? A maioria das pessoas acredita que quando a gente aceita algo é porque nós concordamos com aquilo. Esse é o mais cotidiano, é o que mais se percebe. Porém, quando eu entendo o que realmente é uma aceitação do ponto de vista da essência, né, do ponto de vista da espiritualidade, eu entendo que a aceitação nada mais é que não deixar que nenhuma emoção negativa possa ficar dentro de mim. A aceitação é apenas aceitar aquilo, né, mas não segurar aquilo, não prender aquilo dentro da gente. Então isso pode ser, quando eu aceito, eu deixo essa emoção, essa vibração passar e eu não me apego. Né? Outras palavras, a aceitação seria o desapego da emoção, da situação, de coisas, de pessoas. Né? O famoso, né, de maneira mais profunda, o famoso soltar. Então a aceitação, ela sempre tem um ponto que é crucial de a gente entender. Quando você percebe uma situação e você dá um significado, então você está deixando que essa emoção esteja dentro de você e você vai resistir àquela emoção. Quando eu resisto a uma emoção, então ela me prende, porque eu dei um significado. O que é um significado? É uma história que eu conto para mim para dar uma plausibilidade daquilo que eu estou vivenciando. Então, por exemplo, uma pessoa falou algo para mim, eu senti aquela emoção, eu resisti àquela emoção e eu dou um significado para ela contando uma história. Ou seja, eu vou muitas vezes criar um cenário que aquela pessoa fez para que eu fique resistindo. Então eu começo a fazer o quê? Eu começo a também reagir àquela pessoa. Né? E na verdade eu não estou reagindo à pessoa, estou reagindo à situação, né? À emoção que eu apenas segurei e contei uma história para mim. Então eu vejo uma situação, eu resisto e eu conto uma história. Então eu vou começar a falar o que é, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, essa pessoa é desse jeito. Eu vou chamar ela de certas coisas por o simples fato de eu olhar para ela e resistir àquela emoção. Eu não sei se está ficando claro para você. Como é que eu posso colocar dessa forma? A pessoa fez algo negativo, né? Roubou algo. Então, em vez de eu deixar isso passar,
né, essa emoção passar. Não estou dizendo que você não possa buscar os meios legais, por exemplo. Estou falando a emoção, para que você não fique preso a ela. Então as pessoas começam a colocar rótulos, dar um significado. Essa pessoa é assim, essa pessoa é desse jeito, essa pessoa, sabe, denigrindo a imagem do próximo. Que o próximo, como certas pessoas, e eu também acredito, não existe. Porque todos somos um em essência e espirituais na existência. Então, dessa forma, quando eu aceito a emoção, deixo ela passar, eu não vou me sentir mal, mas eu vou buscar os meios para solucionar aquele problema. Eu fico de maneira mais leve. Então, a aceitação é o soltar. Essa é a palavra que é mais falada, né? O soltar. Então, quando eu solto essa emoção, eu não me identifico com ela. E quando eu não me identifico, eu não crio histórias, eu não crio pensamentos, eu não crio uma emoção negativa, eu apenas fluo com a presença que tudo é que já está em nós. Então, sempre quando algo acontecer, né, pode ser com qualquer coisa pequena, você não vai dar o quê? Não vai dar um significado. Você sempre vai se perguntar, né, o que que isso significa? Sempre se pergunte o que que isso significa. Porque geralmente quando acontece algo a gente já dá um significado em cima. Ah, isso aconteceu por quê? Porque isso. Porque aquela pessoa é assim, é assado. Ah, porque aquele lugar lá é assim. Ah, porque aquilo é desse jeito. Ah, porque aconteceu isso lá, porque aquelas pessoas fazem isso. Tudo isso é significado, tudo isso é crença de inconsciente coletivo. São crenças pessoais, dogmas, paradigmas que se juntam tudo numa mesma situação para não aceitar aquilo e julgar o próximo. Então, a aceitação do que é te faz evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente e faz também te fazer amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é isso que você ouviu. Quando você ama o próximo, você se ama a si mesmo. Esse que é o grande ponto, que às vezes as pessoas também não compreendem como isso funciona. Quando a gente não coloca uma história, a gente sempre vai amar o próximo como a nós mesmos, porque a gente vê aquela situação, aquela pessoa, como nós mesmos. Então essa é uma grande questão que as pessoas, né, às vezes gostam da separação, né, gostam de separar. Então aqueles lá são do mal, esses são do bem. Então quem não é do bem é do mal. É aquele velho ditado, né? Quem não é comigo é contra mim. Então fica um pouco difícil quando a gente olha para um todo, né? Quando a gente olha para uma equação, vamos dizer assim, mais universal. Quando a gente olha para o todo, a gente não vê isso. A espiritualidade não fala sobre isso, sobre uma separação. Ela fala sobre uma unidade de tudo que é. Basta, né, nós olharmos para quê? Olharmos para nós mesmos. Quando a gente olha para nós mesmos, como eu falei lá na palestra do dia 8, quando a gente adquire o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, a gente conhece a Deus, que está em tudo, está em todos. Então, quando eu me conheço, quando eu tenho autoconhecimento, então eu começo a perceber o outro como eu mesmo. E aí eu não fico com essa questão de julgamento, crítica. Muitas vezes tem condenação, separação, que os outros são do mal e eu sou do bem. Como eu sempre falo, bem e mal não existe. Em última análise não existe. Certo e errado não existe em última análise. Então é o que eu falo. A essência que tudo é, ela sempre vai ser do ponto de vista uno. Deus é uno, Deus é um só. Então todos nós somos um em essência e individuais na existência. Individuais, não separados. Vamos deixar bem claro isso. Que para certos conhecimentos precisamos aprofundar mais. Mas que na essência realmente é assim que funciona.
Então, na nossa área mais comportamental, quando a gente aceita algo, a gente acaba fluindo também em todas as áreas da vida. É no profissional, relacionamentos, pessoal, na questão mental e emocional, nós conseguimos gerenciar as emoções. Todas essas situações, quando a gente aceita, elas vão se equilibrando. Por que que muitas vezes as pessoas não conseguem gerenciar as emoções, como é muito falado? Por isso, porque as pessoas não aceitam o que é, né? Como eu falei, aceitação não é concordar com algo, não necessariamente é concordar com algo, mas sim deixar aquela emoção negativa passar. Então elas não conseguem gerenciar porque é um acúmulo de energia negativa que fica ali no seu emocional. Então, como ela não aceita, ela resiste. E aí ela resiste contando histórias. A única pessoa que vai estar de maneira ruim, vamos colocar dessa forma, é a própria pessoa. É a própria pessoa que vai estar parada, paralisada, estagnada, não consegue evoluir. E tudo na vida pode-se começar do pouquinho, sabe? Como um mentor que eu tenho fala, é um pouquinho, é um montinho, montinho, montão. Você vai fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco tem bastante. Então, é isso que é. Aceite as situações, não precisa concordar. Aceitar as situações, resumindo, é não deixar a emoção ficar em você, deixar ela passar. É como se você fosse uma interface. A emoção passou, você observou, analisou, pensou, então você vai agir de uma forma mais clara, mais objetiva. Como eu falei ontem, a questão da observação. Observou, analisou, entendeu, então vai reagir de uma forma mais clara, mais tranquila, de uma forma mais inteligente. Tudo isso. Quando você aceita é a mesma coisa. Quando você solta aquela situação e vai buscar a solução, a mesma coisa. Como eu falei, tudo é uma coisa, uma ligada à outra. Tudo é uma coisa ligada à outra. Tá bom? Então espero aí, foi uma live rápida, mas que tem muito, é um conteúdo que tem bastante valor. Eu espero aí que você tenha entendido o que eu falei. Seja bem-vindo, Lene. Como eu ia falando, espero que você tenha entendido o que eu falei sobre a questão da aceitação, que, resumindo aqui mais uma vez para a gente terminar, a aceitação ela é não concordar, não necessariamente concordar, mas você não deixar a emoção negativa ficar em você, deixar ela passar. Quando essa emoção negativa passa, então você pode fazer as coisas com mais clareza, com a mentalidade mais inteligente, como eu falei. Enfim, tudo começa a se resolver. Tá bom? Então espero que você tenha entendido o que eu falei. Tá? Agradeço a Lene por ter entrado. Bom, então forte abraço e até a próxima.